Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso vídeo de hoje. Eu me chamo Adriel Moreira e atualmente estou cursando o bacharel em Teologia pela Universidade Unicesumar, onde através desse vídeo aqui vamos trazer algo muito interessante, né, que é a sociedade de atualmente, né. A gente acabou lendo o livro, eu acabei indo de atrás e lendo o livro todo, né? Achei um livro bem interessante, assim, a ideologia, né, desse autor, Byung-Chul Han, né, que traz como título aí o livro Sociedade do Cansaço, né, que é onde no livro ele aponta, né, uma série de fatores que anda acontecendo no século atual, e que, de certa forma, tem trazido algumas doenças, né? Como ele relata em seu livro, né? Algumas doenças aí, TDAH, né? A depressão propriamente, né? Sobre essa sociedade que se sente, de certa forma, oprimida, né? Devido a tantos estímulos, né? Através de redes sociais, enfim, né? O pessoal, hoje em dia, no meu ponto de vista, eles não têm uma ideologia, uma ideia real, né? Não tem nada montado acerca do que realmente é a felicidade, o que realmente é um cansaço. No livro, ele fala sobre esse cansaço, né? Sobre essa fadiga, que as doenças de antigamente, que eram virais ou bacterianas, né, se transformaram nessas doenças neurais que eles chamam, né, que precisam sempre de estímulos, estão sempre buscando uma felicidade, estão sempre buscando por mais reações em seus stories, enfim. Então, no meu ponto de vista, essa sociedade, né, essa sociedade aí, então, aonde só visa, né, status, estão sempre querendo mais e mais e mais e mais, e às vezes acaba que isso se torna uma doença realmente, né, a gente acaba adquirindo, né, porque isso não é opinião, é ciência, né, o pessoal aí que anda lendo e falando a respeito, o excesso de futuro traz a depressão, né, e o excesso do passado traz ansiedade, né? Então a gente ficar pensando, ruminando aqui muito, né, ininterruptamente, o passado nos traz ansiedade. E ficar, de mesma forma, ruminando um possível futuro nos traz a depressão, né? Então, o pessoal, eu acho que eles deviam entender, né, que nessa sociedade atual nós precisamos ter um autoconhecimento, né? Porque nem tudo que é felicidade para mim é felicidade para o outro, certo? Então, logo, nem tudo que é cansaço para mim vai significar cansaço para você, ou para o colega, ou enfim, para outros da mesma sociedade. Se nós, por exemplo, na mesma família, um exemplo, na mesma família, o que pode ser considerado um cansaço para mim, né, para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para minha avó, talvez não seja, né? E o que para eles é considerado uma felicidade, talvez para mim não seja, né? Isso pode ser eclesiasticamente falando, espiritualmente falando, pode ser financeiramente falando, né? Então existem inúmeras possibilidades aí, então, e modalidades de felicidade, né? Porque nem tudo que é felicidade para mim é felicidade para você, né? E tem algo que me chama bastante atenção, assim, que me deixa incomodado, é justamente isso, né? O pessoal está sempre buscando algo que eles não sabem o que é através das redes sociais, estão buscando uma felicidade, então, né? Entre aspas, porque eles não sabem para eles o que é felicidade, né? Mas o outro postou, e aquilo que traz felicidade talvez para o outro, né? A gente acaba indo buscar uma felicidade que não é aquela que a gente quer.
Então, por isso que ocorre isso aí. Daí o pessoal fica, está sempre faltando alguma coisa. E acaba de priorizar o presente e de priorizar o agora. Porque no meu passado, eu não tenho como fazer nada, né? No meu futuro, é futuro. E quando eu chegar lá, vai ser presente. E por isso mesmo o nome já diz presente, né? Porque é um presente, é uma dádiva, né? E devemos aproveitar e da melhor forma, melhor maneira possível o agora. Focarmos no agora, né? Uma sociedade onde está tão cansada, está tão fadigada, né? A minha ideologia é justamente essa. É fazer com que as pessoas possam entender, né? E que a gente pode buscar o apoio de Cristo. Isso é a melhor coisa a se fazer. Porém, o apoio de Cristo não se dá somente em Cristo, né? De mesma forma que tem muitos que utilizam Cristo como uma bengala para inúmeras situações. O que a gente tem que fazer é entender que o que está no alcance de Cristo, Cristo irá fazer. E ele faz com plenitude e é perfeito. Agora, o que está no nosso alcance, nós devemos fazer. Por exemplo, ler um livro de autoajuda? Podemos ler. Existem inúmeros livros que podem nos trazer assim, uma série de ajudas nessa parte. Então, a gente não pode ficar, por exemplo, que nem eu, vivi numa igreja muito grande, né, conhecida não só nacionalmente, mas mundialmente, a igreja gigante, né, aonde o pessoal era muito religioso, ele tinha muito dessa religiosidade, né? Se você lesse a Bíblia, já era errado, né? Você questionar o pastor já não estava certo. Então, e hoje em dia, precisamos ter esse senso crítico, né? As pessoas hoje, elas não entendem o que realmente é felicidade, né? Então, acaba com que ficam fadigados, né? Ficam ali sempre procurando algo que não sabem o que é, porque de fato não tem esse autoconhecimento, né? E essa vontade de buscar a real felicidade. O que, que é a felicidade? O que, que é a real verdade? Para que não precisamos passar por esse momento de fadiga. Jesus Cristo diz em Mateus, capítulo. Cadê? Em Mateus, né, capítulo 11, e do versículo 28 ao 30 ali, ele explica, né, que o jugo é suave, né, o fardo é leve. É muito interessante analisar que devemos aprender, ele fala que devemos aprender com ele, né? Então, Cristo foi um excelente exemplo a ser seguido. Ele tinha humildade, ele tinha algo que ele não precisaria, né? Ele é Deus, ele era Cristo, né? Deus encarnado. Porém, ele tinha uma humildade que era, sabe, hoje em dia a arrogância, a soberba, a prepotência está se sobressaindo em todos os âmbitos, né? Então, acaba com que esse cansaço chegue até muitos, né? Devido a essa falta de autoconhecimento, devido a essa banalizaram, né, muitas coisas, e hoje o que é certo se tornou errado, né? E o errado se tornou certo, né? Teve uma certa vez que eu estava estudando num, num grupo pequeno de pessoas ali, estávamos debatendo sobre a escola dominical, e alguém disse, né, eu não vou lembrar o autor agora, mas alguém disse
o errado, a mentira, perdão, a mentira, a verdade é uma mentira dita 1000 vezes. Ou seja, as pessoas estão ali ininterruptamente falando e mostrando coisas erradas e que aquilo acabou sendo uma verdade. Então é algo assim bem complicado, né? Nós como, né, ali, enfim, como igreja, né, como um possível futuro pastor, né, devemos nos concentrar em focar em ajudar essas pessoas a entenderem, né, que não é o que estão postando que é felicidade. Às vezes tem pessoas que são muito felizes e não postam. Eu, por exemplo, sou um que posto alguma coisa, olha, uma vez por semana e olha lá, né? E quando me marcam em alguma coisa, né? Então, eu acho que o viver, o ser feliz é além dessas redes sociais, né? As pessoas estão ficando sedentas o telefone, as redes sociais, e acabam que ficam alienados naquilo e não buscam, perdem 2 horas, eu não tenho tempo para ler um livro, mas às vezes 2 horas e meia, 3 horas diárias no Facebook ou no Instagram. Então, elas acabaram aí perdendo um pouco do foco e da centralidade do que é ser feliz realmente, né? Então, eu acho que é isso. O que a gente pode fazer aí para melhorar é mostrar para essas pessoas que elas precisam mais de autoconhecimento, né, para que possam, então, de fato, saber o que é a real felicidade para elas, né? As pessoas ficam tão preocupadas com o que os outros vão pensar. Eu não estou falando em perder a civilização, temos que ser pessoas civis, né? E aqui na Terra estamos aqui de passagem, estamos aqui para agradar somente uma pessoa, que é Jesus Cristo. Não devemos estar aqui na Terra para agradar ninguém mais. E se as pessoas pudessem entender isso e canalizar essa energia que elas têm, essa necessidade que elas faltam, pudessem canalizar em se autoconhecer e buscar a Cristo verdadeiramente, o fardo é leve. As pessoas estão, de certa forma, elas não querem mais elas não querem mais saber de nada que seja a longo prazo, que vai te trazer um benefício a longo prazo. Elas querem esses prazeres imediatos. Eles querem essa conexão imediata, né, que dá esse pico que podemos chamar de dopamina, né, que é um dos, né, dos fatores ali do prazer, né? Então eles têm um pico dopaminérgico e baixa. E estão sempre buscando mais, porque acaba se tornando um vício, né? A rede social eu ficava 5 minutos, mas agora esses 5 minutos já não serve mais. Deu o pico dopaminérgico dos 5 minutos e baixou. Então o vício é assim, começa com uma dose pequena, até que hoje pessoas passam 3, 4 horas diárias no Instagram ou no Facebook. E ali nessas redes sociais as pessoas não postam o que realmente acontece. Muitas e muitas fake news acontecem ali, aparecem ali. E se você não está, né? Não digo que não entre, que não olhe, que não converse, que não interaja. Pode acontecer, mas de uma forma menor, de uma maneira que não tire o seu tempo para Deus, não tire o seu tempo com Deus e que não tire a tua felicidade, que não tire, que você não tenha que ser impedido de ser feliz. E eu acho que era mais ou menos isso aí. Espero que eu tenha atingido
objetivo do vídeo. Muito obrigado.